Será que você realmente conhece todos os poderes do Venom? E se eu te disser que o simbionte consegue se regenerar e até mesmo ficar invisível? Você duvida? Vem comigo que no XP Topic de hoje eu vou te contar quais são as habilidades mais obscuras do Venom. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. O Venom é um dos maiores inimigos do Homem-Aranha de todos os tempos, desde que ele surgiu lá nos quadrinhos nos anos 90, começando apenas como um vilão e com o tempo assumindo também o papel de anti-herói, criando diversos adversários como o próprio Carnificina, se aprofundando mais na mitologia dos simbiontes. E novamente com a chegada do Venom aos cinemas, eu decidi trazer uma lista completa com 15 habilidades que muito provavelmente você nem conhecia ou nem se lembrava mais. Mas antes de tudo, já deixa o seu like se você curte esse tipo de conteúdo que eu posso trazer mais vezes e já se inscreve no canal com o sininho ativado, clica agora para receber os novos vídeos e não perder absolutamente nada sobre a Marvel. Muito obrigado de coração. Vamos lá. Resistência à telepatia. O simbionte é uma forma de vida alienígena vinda do planeta Clintar e por isso ele não necessariamente tem um cérebro para ser controlado, então ele acaba tendo uma imunidade a ataques psíquicos. Mas o único capaz de controlar os outros simbiontes é o deus Nu, justamente conhecido como deus dos simbiontes, um ser tão antigo existente desde os primórdios do universo Marvel, assim como os Celestiais. E curiosamente o próprio Venom ele acaba sendo um telepata, porque ele precisa se ligar diretamente ao seu hospedeiro. E além do corpo, nada melhor do que fazer isso justamente pela mente. E tudo isso é muito bem retratado no excelente episódio da série animada The Spectacular Spider-Man, o espetacular Homem-Aranha de 2008, mais precisamente no episódio 12 da primeira temporada chamado Intervenção, onde justamente o Peter tem um conflito interno, um conflito consigo mesmo, um confronto contra o simbionte tentando se libertar. E já mostra muito desse conceito de mente, corpo e alma, como o próprio diz o simbionte no episódio, e já vale a indicação para vocês também, porque esse episódio, essa série animada é simplesmente perfeita. Invisibilidade. O Venom, por incrível que pareça, já conseguiu se misturar ao ambiente ao redor dele como um camaleão, na vida real mesmo, se camuflando e podendo enganar a visão humana. E como se não fosse difícil para o Homem-Aranha o sentido aranha não funcionar com o Venom, por causa desse contato anterior que o simbionte teve com o Peter Parker, o Peter não consegue prever a chegada do Venom. E como se não bastasse, ele ainda tem essa capacidade meio que de invisibilidade, camuflagem, para pegar os inimigos totalmente de surpresa. E esse conceito também foi bem utilizado na época que o Flash Thompson acabou dominado pelo simbionte e se tornou o anti-herói chamado Agente Venom. Absorção de poderes. O simbionte também é capaz de absorver os poderes do hospedeiro, caso ele tenha algum, e usar todas as habilidades dele enquanto eles estiverem ligados. E é por isso que, quando o Homem-Aranha se ligou ao simbionte pela primeira vez e ficou um bom tempo com ele, conseguiu manter os seus poderes sem problema nenhum. E isso, mais uma vez, já explica também o porquê do Venom ser imune ao sentido aranha do Peter. Criação de armas e tentáculos. Mesmo que o Carnificina já tenha ficado marcado por conseguir fazer tentáculos como armas, o Venom também consegue fazer isso perfeitamente. Algo muito parecido com a própria habilidade dos Lanternas Verdes, por exemplo, onde a única limitação que eles têm ao criar essas armas é justamente a imaginação, porque eles podem criar tudo que eles pensarem. Impedimento de doenças. Esse detalhe também pouca gente se lembra, mas vem sendo explorado bastante ao decorrer dos anos, que é justamente ter como prioridade manter o hospedeiro vivo. E isso inclui diretamente a saúde dele, até quando se trata de doenças mesmo, desde as mais simples até as piores, como por exemplo o próprio câncer, que o Ed Brock já teve nos quadrinhos, e o simbionte impedia a doença, deixando ela adormecida no organismo dele, sem consumir e deteriorar o corpo dele. Então, contanto que o Ed permaneça com o simbionte, o câncer não evolui e ele não corre o risco de morrer. Regeneração. Partindo da ideia de proteger o hospedeiro, a gente tem a alta capacidade de cura que eu mencionei, mas também a própria regeneração de membros inteiros do corpo. E sem dúvida o melhor exemplo disso é o próprio Agente Venom, já que o Flash Thompson perdeu as duas pernas na época que ele serviu o exército americano na guerra do Iraque. Então depois que o simbionte ele entra em contato com ele reconstitui as pernas do Flash para que a ligação fosse mais eficiente.
Forma humanoide. Diferente do que muitos pensam, recentemente o Venom demonstrou não precisar necessariamente de um hospedeiro para criar uma forma humanoide. Porque seguindo as HQs, o Venom retorna ao seu planeta natal, Clintar, e lá ele foi sendo tratado de uma forma que ele conseguisse assumir uma forma humanoide, mesmo que por algumas horas, sem ter essa necessidade de outro ser ligado a ele. Infinitos hospedeiros. Desde o começo, desde que o Venom surgiu nos quadrinhos, mesmo que ele tenha se ligado a diversas pessoas, ele pode não só se ligar a seres humanos, como também a animais, até mesmo dinossauros, como o Tiranossauro Rex. E como se não bastasse tudo isso, quando eu digo infinitas possibilidades, eu não estou brincando, porque nos quadrinhos o Venom já chegou a se aliar até mesmo com veículos. Por exemplo, nas histórias do Agente Venom, onde fez um carro de hospedeiro para perseguir um grupo de criminosos. Teia orgânica. Muitos não param para pensar nisso, mas o Venom ele tem a capacidade de produzir a própria teia, e praticamente infinita mesmo, já que vem dele próprio. Tanto que o Homem-Aranha, quando ele tá com o simbionte, ele nem precisa usar os seus lançadores de teia, como também é muito bem mostrado lá no desenho animado de 2008. O que facilita e muito durante o Web Swing em Nova York, já que ele não tem que pegar outro cartucho caso acabe no meio do ar, e até mesmo ajuda bastante nas batalhas contra os vilões. Criação e alteração de massa e forma. Do mesmo jeito que o Venom consegue criar diferentes tentáculos como armas e produzir a sua própria teia, ele também consegue alterar a sua densidade e o seu tamanho. E não para por aí, ele faz isso com o próprio hospedeiro que ele estiver ligado. Então, dependendo do tamanho desse hospedeiro, como o Homem-Formiga em sua versão pequena ou gigante, tudo mudaria. Devorar e envenenar. Como o próprio nome do Venom já sugere, se tornou uma das características mais marcantes do personagem, justamente os seus dentes afiados, a língua gigante, toda aquela saliva verde que ele tem em várias versões, e claro, todo o seu veneno, dependendo da história, pode ser usado de forma letal, assim como a própria sede de devorar as suas vítimas, como a gente vê nos filmes recentes da Sony com o Tom Hardy. Resistência ao vácuo do espaço. Sem dúvida, uma habilidade muito poderosa do Venom, a capacidade de sobreviver no vácuo do espaço, independente se estiver ou não ligado a um hospedeiro, o que também já volta na ideia de proteger o hospedeiro a qualquer custo, porque a não ser que o hospedeiro também seja um alienígena capaz de sobreviver no vácuo do espaço, o simbionte ele protegeria o humano e garantiria que ele sobrevivesse, mas caso ele fosse separado do simbionte no vácuo do espaço, a morte seria instantânea. Vulnerabilidade ao som e calor. E claro, não poderia faltar nessa lista, mesmo que não seja tecnicamente um poder dele, mas é um dos elementos mais importantes sobre o Venom, que é justamente essa fraqueza do simbionte, sendo totalmente vulnerável a ataques sônicos e um calor intenso. E dependendo do grau de dor causado no simbionte, ele pode chegar até mesmo a se separar do seu hospedeiro. Tanto que essa fraqueza é bem explorada para derrotar o Venom, tanto em quadrinhos, em filmes e diversas mídias. E para quem já assistiu ao Homem-Aranha 3 diversas vezes, como eu, a trilogia dirigida pelo Sam Raimi, protagonizada pelo Tobey Maguire, deve se lembrar que o Peter ele usou aquelas barras de metal fazendo um alto som para separar o Ed Brock do simbionte. Imunidade ao olhar da penitência. Provavelmente esse é um dos elementos mais desconhecidos e pouco lembrado pelos fãs, mas se liga só que irado. Como vocês devem saber, o olhar da penitência, que é um dos poderes mais conhecidos do motoqueiro fantasma, já que como o nome indica, depois dele olhar as suas vítimas nos olhos, as almas delas são automaticamente queimadas por ele. Só que aí que tá o segredo, porque o Venom ele é um dos únicos personagens que não pode ser atingido pelo olhar da penitência. E isso já aconteceu nos quadrinhos, e sabe por quê? Pelo simples motivo de que, teoricamente, o simbionte não tem olhos. Pelo menos essa é a teoria mais aceita, mas claro, o motoqueiro fantasma, em contrapartida, ele ainda poderia representar uma grande ameaça para o Venom, principalmente pelas chamas que ele tem ao redor do corpo. E certamente, como a gente acabou de ver, o contato do Venom com o fogo seria um grande problema. Variação de poder pela raiva. O ódio do Venom pelo Homem-Aranha certamente é uma das características mais marcantes do personagem, já que tanto o simbionte quanto o Ed Brock eles se completam tão bem justamente por essa raiva compartilhada sobre o Peter Parker. Como a maioria já sabe, e chegou a ser adaptado lá em Homem-Aranha 3 e de forma incrível nas séries animadas de 94 e 2008 que eu mencionei, o Peter Parker acaba tendo uma relação próxima com o Ed Brock, por vezes sendo abordado até como irmãos, até que o Ed se
sente traído, seja pela demissão no Clarim Diário ou própria intervenção do Aranha nos planos de pesquisa dos pais dos dois que trabalhavam numa cura para o câncer através do simbionte, algo que acontece lá no universo Ultimate nos quadrinhos e chega a ser brevemente referenciado lá no filme The Amazing Spider-Man 2, que também tem muita inspiração justamente do universo Ultimate. E nos quadrinhos, me aprofundando mais nessa variação do poder pela raiva que eu disse, já aconteceu do Venom ele se aliar a outros hospedeiros que não tinham esse ódio pelo Homem-Aranha. E quando isso aconteceu, consequentemente, ele ficou mais fraco, numa drástica diminuição de poder. Então eu considerei essa curiosidade aqui para vocês, que nem todo mundo sabe, como uma contraparte das habilidades do Venom, que é pouco explorada, pouco desenvolvida nos quadrinhos e pouco comentada atualmente. Mas tem forte ligação com um dos elementos centrais que fazem do Venom um vilão tão perigoso para o Homem-Aranha em todos os sentidos. Mas e aí, você curtiu saber mais dos poderes obscuros do Venom? Qual deles você mais gostou e qual faltou aqui nessa lista? Já deixa o seu comentário aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E se você apoia esse quadro XP Topic com as melhores listas sobre os seus personagens favoritos, já deixa o seu like que eu posso trazer mais vezes e se inscreve no canal com o sininho ativado, clica agora para sempre ficar por dentro de tudo sobre quadrinhos, filmes, games, séries, animes e muito mais. E continua no canal assistindo esses novos vídeos que eu separei para você e eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.